bem-vindo ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Tornando-se membro do canal, você tem acesso à nossa biblioteca. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. A 18ª dinastia foi a dinastia de faraós que governaram o Egito por aproximadamente 250 anos, do século XVI ao século XIII. Alguns especialistas na história do Egito e egiptólogos irão fazer uma datação de aproximadamente o ano 1150 ao ano 1298. Outros irão colocar 1292 antes da Era Comum. O faraó fundador da 18ª dinastia foi Ahmoses I, Ahmes I. E o último faraó da 18ª dinastia do Egito foi Horeb, significando seu nome Horus está jubiloso. Um dos faraós mais famosos e que se destacou no chamado período histórico da 18ª dinastia foi Tutmés III ou Tutmose III, que também foi chamado de Tutmés o Grande. Ele foi o 6º faraó da 18ª dinastia e governou o Egito por aproximadamente 54 anos. O Império Egípcio, na época de Tutmose III, no século XV, antes da Era Comum, ia desde Cush, na África, até o norte da Síria, no Oriente Médio. Gaza, Tiro, Sidom, Damascus, Biblos, Kadesh, todas estas cidades, todo o território sírio-cananeu foi dominado por Tutmose III. Temos sólidas evidências arqueológicas e históricas de que no período Amarna, os faraós do chamado período Amarna, que também eram os faraós pertencentes à linhagem da 18ª dinastia. Nesse período, Canaã, ou a região Ciro-Cananeia, toda ela prestava ciência, continência, favores, obrigações, deveres, satisfação, tributos ao faraó do Egito. Quando falamos acerca de Ahmose, foi ele que encerrou a campanha para expulsar os governantes Hyksos do Egito. Seu reinado é visto como o fim do segundo período intermediário e o início do novo reino. O que há de certo, verificável e histórico em todo o período da 18ª dinastia em relação ao território sírio-cananeu, especificamente a própria Canaã, era que tudo era controlado, influenciado pelo Egito. Eram terras pertencentes ao Império Egípcio. Voltando-nos mais especificamente para o período Amarna, e por que o período Amarna?
O período Amarna se dará no século XIV. Alguns egiptólogos e historiadores da história egípcia irão precisar desse período de 1346 a 1336, porque esse período corresponde a quando a cidade de Amarna passa a ser então a residência real do faraó. No que diz respeito até então, estamos falando de Akhenaton ou Akhenaton. Veremos que os governantes das cidades-estados de Canaã enviavam cartas para o faraó. E por que isso é importante? Porque insisto que você entenda é que não houve Josué, não houve invasão nenhuma da terra de Canaã. Muito pelo contrário, o Egito controlava tudo com mão forte, controladora e poderosa. Veremos através de uma carta do período Amarna que a ameaça que se estabelecia naquelas regiões não tinha nada a ver com um povo que vagava, o qual o nome desse povo era hebreu, e que a liderança deles estava sobre um general chamado Josué. Sequer Josué é mencionado em qualquer inscrição histórica ou arqueológica que poderia ter sido encontrada até os dias de hoje, quanto mais o nome Hebreus. Não temos nenhuma ciência deste nome no que diz respeito a um achado arqueológico. Tudo que temos, a única certeza que vigora era que o Egito controlava a terra de Canaã. Vamos então entender o contexto de toda esta história que nunca aconteceu e muito menos poderia ter acontecido no século XIV antes da Era Comum e muito menos ainda no período Amarna. As primeiras tabuinhas, achados arqueológicos correspondentes às cartas do período Amarna foram encontradas em 1887 por uma aldeã egípcia de El-Til. Ela vendeu cerca de 300 tábuas por cerca de $1. Eventualmente, 540 tabuletas e fragmentos seriam recuperados por arqueólogos através da escavação ou da própria compra. Até agora foram publicadas mais de 370 tabuinhas, das quais 350 são comunicados diplomáticos. Hoje, as tabuinhas estão em maioria preservadas no Museu Pergamon, em Berlim, e no Museu Britânico, em Londres. Também no Museu do Cairo e no Museu do Louvre, em Paris. Eles foram escritos em um dialeto do acadiano, usando escrita cuneiforme, mas incluem muitas palavras e expressões que são exclusivas da utilização na Sírio-Palestina. Amenófis IV, também conhecido como Akhenaton, construiu a cidade real de Akhet-Aten, o horizonte de Aton. Ele fez isso para substituir Tebas como capital do Egito. O local que ele escolheu ficava hoje a cerca de 240 quilômetros ao sul do Cairo, exatamente no centro geográfico do Egito de sua época. As cartas foram escritas a Amenófis III e a Akhenaton pelos governantes na Síria Palestina, ou seja, as cartas de Tel Amarna, vou repetir mais de uma vez aqui para ficar claro, eram cartas de governantes de cidades-estado de Canaã, da região Síria-Palestina, em que estas cartas eles endereçavam aos faraós, ou ao faraó do Egito. Nenhum destes faraós administrou bem a política interna ou externa do Egito. Nós vimos isso na minha sequência de vídeos sobre o período Amarna, sobre o êxodo de Akhet-Aten, exatamente isso. Nós vimos isso, que a política interna e externa destes faraós não era eficiente, muito menos eficaz. Consequentemente,
os governadores de todo o Império Egípcio, tanto aqueles das províncias dentro da terra do Egito, quanto aqueles que estavam no Império Egípcio, fora da terra do Egito, eles escreviam para o imperador fazendo diversos tipos de solicitações. Em relação às questões comerciais, por exemplo, diversos assuntos eram abordados, desde o alto fisco ou dos problemas nas questões de imposto para rebanhos, as colheitas e até as questões das caravanas, do comércio de mercadorias, até o pedido de proteção nas rotas, pedido de proteção contra invasores e outras questões. Nas cartas, por exemplo, os governadores prestam nitidamente sua lealdade ao faraó e pedem repetidamente soldados para protegerem determinadas regiões daqueles que eles vão rotular como mercenários ou traidores, que também podem ser chamados no acadiano de apiru. Muitos tentam conectar os apirus aos hebreus, mas é um fato que há pouquíssimas evidências que poderiam ajudar, não é nem identificar não, ajudar a identificar os apirus nas cartas de Tel El Amarna com os hebreus da Bíblia. Voltando a dizer que não existe hebreu em lugar nenhum, só na Bíblia hebraica. No entanto, a agitação social daquele período, do período entre 1550 e 1150, antes da Era Comum, extrapolando um pouquinho o período Amarna, o cenário de agitação social é muito parecido com o que nós vemos nos livros bíblicos de Juízes e Josué. E também é muito semelhante ao que nós vemos sendo retratado nas cartas do período Amarna. Então eu vou ler uma carta aqui para vocês, a 244. Vou ler algumas linhas dela e eu quero ver se você aí faz o exercício de tentar reconhecer na Bíblia aquilo que seria paralelo aos acontecimentos aqui relatados. Mas diferente dos outros vídeos que eu fiz, eu não vou abrir o texto bíblico. Agora vai ser com você para encontrar estes paralelos. Carta 244 para o faraó, governante dos céus e da terra, de Beridia, governador de Megido. Então o governador de Megido, Beridia, escrevendo para o faraó. Então ele começa a carta dizendo: eu sou seu escravo e renovo minha aliança com você, como meu faraó, curvando-se diante de ti 7 vezes. 7 vezes. O faraó deveria saber que, desde que chamou de volta seus arqueiros ao Egito, Labaiú, o governador de Siquém, não parou de atacar a terra de Megido. O povo de Megido não pode sair da cidade para tosquear as ovelhas, por medo dos soldados de Labaiú. Então Labaiú tinha um bando, já fiz um vídeo aqui sobre Labaiú, um vídeo bem explicado, mostrando outras descrições acerca dele, que era um líder tribal, rebelde, um mercenário, que tinha também o controle de algumas cidades-estado e que fazia saque e pilhagem a outras cidades-estados. Ele tinha um bando que andava com ele. Alguma semelhança vocês podem reconhecer. Aliás, eu já vi aqui 3 personagens que se assemelham a Labaiú. Vamos lá. Por que você não substitui os arqueiros? Labaiú agora está forte o suficiente para atacar a própria cidade de Megido. Então Labaiú, ele teria condições de tomar uma cidade, de acordo com Beridia, governador da própria cidade de Megido. Se o faraó não reforçar a cidade, Labaiú irá capturá-la. O povo de Megido já sofre de fome e doenças.
imploro ao faraó que envie 150 soldados para proteger Megido de Labaiú, ou ele certamente capturará a cidade. E aí, consegue ver a semelhança? O que me chama muita atenção são os números reais que são apresentados, ou melhor, o número real de suficiência bélica. 150 soldados. 150 soldados, era isso aí. Os exércitos eram nesses termos. 150 soldados, 200, um exército bom aí, grande de verdade. 500 soldados, um exército bom aí nessa época aí. Aí o faraó, que seria mais poderoso, ele conseguiria até reunir, vamos ali, sendo bem otimistas, estou falando soldados treinados, profissionais, né? Já para aquela época ali, arqueiros, lanceiros, operadores de biga, nessa época aqui. Para uma guarnição, em destacar assim que seria possível ali até uns 1.000, até uns 3.000 soldados, né? Diferente de Davi, que tinha 1 milhão de soldados, não é isso? 1.500.000. Olha, vai discutir com a Bíblia. É o que está registrado no segundo livro do profeta Samuel e no livro das crônicas. Então é isso que os dados lá da Bíblia hebraica vem trazendo, mas obviamente que era impossível. A população das Terras Altas, na época que supostamente Davi teria vivido, não passaria aproximadamente 45.000 pessoas nas Terras Altas. Então não tem. Davi não teve exército de 1 milhão de soldados, e os números aqui são mais interessantes do que tange a realidade, o número de soldados profissionais. Entenderam, meus amigos? Os governantes das cidades e estados de Canaã escreviam para o faraó do Egito. Então não tem essa de Josué. Josué não é mencionado em lugar nenhum, muito menos hebreus, como invasores. Ok? Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, se você não crê em um Deus, então que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be a loner, some can't stay sober.